Bom, me apresentar um pouquinho, tá? A maioria das pessoas me conhecem como Tobias, meu nome é Odenir, mas é bem difícil, tá? Sou aqui nascido em Sorocaba e faz bastante tempo que eu tô no mercado, então eu comecei ali por volta dos 13 anos de idade, desenvolvendo website, para o pessoal que estava querendo começar na internet, basicamente catálogo, o pessoal que queria se expor, né? Então foi ali que começou o meu interesse, que foi junto ali com a computação, né? Por esse mundo de comunicação. O destino quis que eu não seguisse no começo da carreira ali para o marketing mesmo. Eu acabei indo mais para a área de tecnologia. Trabalhei durante bons anos aí como consultor, passei por várias empresas aí no mundo corporativo. E quando foi ali por volta de 2010, eu tive a oportunidade de voltar por marketing. Aí, no caso, foi com uma agência de publicidade, né? Era uma agência lá em São Paulo, chamava Ártico. E a gente pegou exatamente o início do marketing digital, né? O que hoje é conhecido como marketing digital. Na verdade, naquela época ninguém sabia muito bem, tá? E a gente pegou esse começo. Eu acho que eu sou um dos primeiros. Eu sou da primeira turma, se eu não me engano, do curso de Google Ads que teve lá em São Paulo. Então, assim, tem um pouquinho de tempo e eu venho acompanhando de perto. Depois da agência de publicidade que eu acabei vendendo, eu não me afastei mais do mundo de marketing, mas eu fiz esse mix entre tecnologia e marketing. E hoje eu faço parte de uma onda de profissionais que acabaram usando muito da tecnologia para trabalhar com marketing mais orientado a dados, né? A gente conseguiu utilizar todos os recursos que a gente tem aí com o barateamento de cloud, esse tipo de coisa, para a gente ter mais informações, basicamente tomar decisões baseadas em dados, tá? Eu hoje estou na cadeira de diretor de transformação digital da Apter, eu estava até o meio do ano como diretor de marketing. Eu fui contratado lá para estruturar a área de marketing. E no meio do ano me trouxeram um novo desafio aí de fazer o go-to-market de uma nova área da Apter, que é onde eu estou agora. Estou estruturando, preparando aí o caminho para o próximo ano aí dessa nova oferta. Tá? Então, eu tô mais focado nessa área de transformação digital hoje, mas bem focado na questão de go-to-market, tá? Sou cofundador da Sales Journey, que é um CRM, que foi uma experiência muito bacana, justamente para eu entender melhor ainda o mercado B2B. É uma ferramenta, o Sales Journey é uma ferramenta voltada para o B2B, principalmente para venda complexa. Então, foi uma experiência, como eu falei, que me trouxe muito conhecimento de como funciona a jornada de venda, esse link entre marketing e vendas, tá? Então, foi bem bacana. Sou formado em sistemas de informação pela Unip, especializado em Big Data e Analytics, e estou, nesse momento, fazendo uma pós-graduação em Growth IA pelo IBMEC, que também é um dos motivos que me provocou a estar aqui, né? Lá também a gente só tem exemplos de marketing B2C, tudo que a gente tem de conteúdo. Então ali a gente não tem muito conteúdo com relação ao B2B. Então me despertou, e mais algumas pessoas aqui que me provocaram. Eu falei, por que não? Então vamos compartilhar um pouquinho do conhecimento, que eu acho que é legal para as pessoas, tá? Bom, isso aqui é um pouquinho das empresas que eu já trabalhei, tanto na área de tecnologia, área de go-to-market, marketing, tá? Tem aí também o meu Insta. Provavelmente muito conteúdo vai começar a ser disponibilizado com relação a esse assunto agora no meu Instagram. Eu vou focar ali, tá? Né, nessa rede. Então, se vocês quiserem me seguir lá, acho que vai ser legal a gente trocar ideia e compartilhar um pouquinho com vocês lá, tá bom? Bom, começando, o que a gente vai
dar uma olhada hoje aqui de uma maneira, claro que é uma introdução, tá? Mas eu espero trazer um conteúdo bacana para vocês, tá? Então, a primeira coisa tem gente que é mais experiente no marketing, tem gente que é menos experiente, tem gente que é mais do B2C, do B2B. Então, só para a gente equalizar aqui o conhecimento, explicar um pouquinho a diferença entre o B2B e o B2C, né? Principalmente no serviço. O que é a diferença do marketing para o go-to-market, que tanto falo, né? Que é uma palavra que eu falo bastante, o pessoal que me conhece aí sabe que eu falo bastante sobre go-to-market. Fala sobre inbound, né? Conteúdo, storytelling, que para mim é o pilar de se fazer marketing para serviço, principalmente marketing de B2B, conecta muito bem com esse framework. Então, falar um pouquinho sobre conteúdo, storytelling. Sobre Buyer Persona, vou explicar um pouquinho aqui o que é Persona, o que é o Buyer Persona 2.0. Jornada do cliente, que eu acho que é um dos pontos principais que conecta algumas coisas aqui que diferencia o marketing B2B do B2C. Falar sobre o método Link, que é esse método que eu estou trazendo aqui para vocês, que é basicamente um compilado de um monte de coisas que eu vivi, de um monte de projeto que eu implementei, que eu acabei criando aqui um playbook mesmo, um manual passo a passo. E por que link, né? Porque a ideia aqui é realmente linkar as coisas que muitas vezes estão soltas por aí, esse conhecimento que está solto por aí, tá? O que a gente não vai ter aqui, tá? Posta 3 vezes por dia que o algoritmo te ama. Cara, isso não existe, tá? Então, assim, não vai ter hack mágico aqui. Se isso fosse verdade, como diz aí, todo estagiário seria CMO, ou seja, diretor de marketing, tá? E se existisse, eu também queria saber. Hack para ganhar 10 milhões de seguidores em 7 dias, não vamos ter aqui. Aqui a gente vai falar de marketing estratégico, tá? Claro que eu vou dar algumas pinceladas com relação a marketing tático e operacional, mas o foco aqui é a gente falar sobre fundamento. Porque se a gente não souber fundamento, fica difícil a gente criar o tático e o operacional. Tutorial de Canvas, não vai rolar aqui, ensinar design, né? Como até coloco aí, se o problema fosse cor e fonte, tava tudo bem, né? Então, a gente tá aqui para falar sobre posicionamento mesmo, tá? Script infalível de prospecção, que funciona com qualquer negócio. Isso não existe, tá? A gente vê muito hoje no mercado, gente vendendo isso. Muito, muito. E posso te falar que eu já contratei e me dei mal. Não funciona. Então, assim, se alguém tiver uma experiência diferente, me fala. Eu não vi acontecer, tá? E o que é mais falado hoje em dia, que é só colocar dinheiro que resolve. Né? Só contratar o Google Ads, o Meta Ads, TikTok Ads, todos os ads aí, todos os tráfegos pagos que a gente vai resolver posicionamento. Então, é como eu digo aqui, não existe pílula azul, né? Então, assim, tem muito trabalho de posicionamento, primeiro entender o seu produto. E é isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês, tá? Um pouco desse conceito que eu apliquei já e que a gente sabe que funciona, tá? Então, basicamente, vamos conversar aqui com a diferença entre B2B e B2C. Então, o que eu costumo dizer é que no B2C a gente impacta mais pelo emocional, é uma decisão mais rápida, né? A brincadeira que eu sempre falo do iFood. Quando você acessa o iFood lá para você tá com fome, você não quer saber de onde vem a carne que vai ser feito o hambúrguer. Você não quer saber se o chapeiro foi formado na Le Cordon Bleu de Paris. Você vai olhar uma foto que te faz sentido, um preço que te faz sentido e você vai tomar uma decisão. Então é claro que eu estou sendo bem simplista aqui, tá, gente? Mas a ideia é bem essa, tá? O B2C ele trabalha mais uma decisão rápida, com no máximo 2 decisores, tá? Já no B2B é diferente, tá? Aqui o foco não é inicialmente para o marketing, não é você tomar uma decisão, e sim você construir uma relação. E como eu digo aqui, relação de confiança ao longo do tempo com outras empresas. Então, para quem talvez não saiba as siglas aqui, né? Nós estamos falando B2C é o Business to Consumer, ou seja, empresas vendendo para pessoas físicas,
e o B2B, empresas vendendo para empresas. E aqui eu trago um exemplo clássico do B2C, salão de beleza que anuncia um dia de autocuidado com desconto para atrair clientes imediatos. Né? Então, assim, é uma campanha rápida, direta, quanto no B2B, a gente tem, por exemplo, consultorias, né? Consultoria fiscal que cria um relatório técnico mostrando como reduzir tributos e ganhar credibilidade. Ela está focada em vender, né? Esse material ele foi criado para vender, ele não foi criado para vender, ele foi criado para gerar autoridade. Então, basicamente, tudo começa em entender que fazer post no Instagram não vai resolver o problema de vendas de uma empresa. Então, o que eu sempre falo, muitas vezes colegas, conhecidos, amigos chegam e perguntam: pô, cara, eu tô montando um negócio aqui, eu queria uma estratégia de marketing e queria começar a postar no Instagram. Mas o primeiro impacto que eu tenho é: mas por que você vai postar no Instagram? Né? O que você está vendendo? Qual a sua proposta de valor? O que seu produto precisa comunicar primeiro? Né? O teu cliente está no Instagram. Primeiro, o teu cliente, se ele estiver no Instagram, ele está interessado naquele momento. Então, assim, a jornada ela é muito mais complexa dentro do B2B. Então, entender esse fundamento antes de pensar se eu vou postar, se eu vou... A palavra da vez agora é podcast, né? Então, assim, todo mundo quer fazer um podcast. Eu acho que eu quero montar um negócio, quero fazer um podcast. Cara, podcast é muito legal, é um conteúdo que gera autoridade, né? Que você consegue se posicionar. Só que uma coisa que ninguém te fala é que ninguém vai te ver no começo. Você não tem tráfego, você não tem direcionamento de tráfego para os teus canais. Então, às vezes, você vai gastar uma grana, vai gastar ali... Eu falo porque eu já fiz isso também, eu já errei assim, tá? E você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo e muitas vezes você não tem... Você não está no local onde o teu cliente está, ou o teu cliente ainda não te conhece nesse local. Então, tem que se pensar muito primeiro em como você vai chegar no teu cliente, onde o teu cliente está, tá bom? Algumas diferenças aqui entre o B2B e o B2C. Então, assim, no B2C, decisão de compra, né, como citei, feita individualmente, de forma rápida, muitas vezes emocional, quando no B2B envolve múltiplos decisores. Esse é o ponto-chave. Você não está vendendo para uma pessoa. Quando você está vendendo para uma empresa, muitas vezes você está falando com um comprador, outras vezes você está falando com um analista, outras vezes você está falando com um gerente financeiro, e não vai ser essa pessoa que vai tomar essa decisão sozinha. É muito raro, né? Exceto quando você consegue falar com o dono da empresa, e mesmo assim o dono da empresa ele vai consultar outras pessoas. Então aqui é um ponto importante dentro dessa diferença, tá? O ciclo de vendas. Aqui o ciclo de vendas do B2C é muito mais curto e direto. E no B2B ele é consultivo. Acho que essa palavra que tem que ficar bem fixada. A jornada consultiva. Se a gente tiver ansiedade para venda dentro do marketing de serviço B2B, a gente vai se frustrar, porque existe uma maturação, tá, de como você se posiciona. Proposta de valor, eu falo muito sobre isso, tá? E existe até alguns frameworks, né? Alguns modelos de trabalho aqui para a gente montar a proposta de valor da empresa. Existe um negócio bacana que eu vou mostrar para vocês de como você entende a sua proposta de valor, né? Então, assim, dentro do consumo, dentro do B2C é muito baseado em emoção, status, prazer. Já no B2B é algo mais racional. Então, montar essa proposta de valor e comunicar isso é diferente, tá? A comunicação dentro do B2C é uma linguagem mais simples, né? Emocional. E no B2B, assim, isso aqui é uma meia-verdade, tá? Que linguagem formal e técnica adaptada a diferentes stakeholders. Gente, se tiver algumas palavras aqui, o pessoal de marketing adora a palavra difícil, tá? Vocês podem perguntar aí no chat aí que eu vou respondendo para vocês. Mas aqui eu acredito em partes nisso, porque no final do dia nós estamos falando com pessoas, tá? É claro que a gente tem que tomar muito cuidado sobre o momento da mensagem, ou seja, existe um conceito de quando você vai fazer conteúdo para expor a tua marca, que é o funil de conteúdo.
né? Quanto mais alto do funil você está falando para mais pessoas que conhecem, que talvez nem sabem que tem esse problema, e quanto mais baixo no funil, você está falando com pessoas que já sentem a dor, sabe que você resolve essa dor e você está mais perto de fechar um negócio ou pelo menos gerar um lead mais qualificado. Ok, mais em topo de funil, essa questão da linguagem formal pode fazer sentido, mas no final do dia a gente está falando com pessoas. Tá? Então a gente não pode perder muito disso. Eu escuto muito empresas falando assim: ah, não, a minha empresa ela é do B2B, então eu só vou falar no LinkedIn. Cara, quantos de vocês chegam em casa, estão ali na TV e olhando no celular, ou tá navegando no celular, que tá navegando no LinkedIn? Cara, a maioria das pessoas tá vendo Instagram, tá vendo. Tem muitos TikTok. Eu não sou o cara do TikTok, mas tem muita gente que tá no TikTok. Porque a pessoa ela quer ter um momento ali de lazer, de não pensar só no negócio. E muitas vezes é ali que você conecta com essas pessoas. Então essa é uma meia-verdade, tá? Conteúdo e canais, foco em atração e entretenimento, quando a gente fala de B2C, né? E o B2B é mais um foco em educação, autoridade, confiança, ou seja, você dar mais sem esperar uma resposta, tá? Ou esperar uma venda direta, tá? E o brand awareness aí, que é a noção de percepção de marca, né? É mais fácil realmente no B2C, né? Porque o público é mais amplo, e no B2B você precisa construir essa confiança. E aí a gente chega aqui na palavrinha que eu gosto, que é o go-to-market, né? O que é go-to-market, tá? Go-to-market basicamente é uma estratégia para conectar o seu serviço ao mercado, né? Definindo como você gera a demanda, como você transforma essa demanda em cliente e como você sustenta o crescimento. Ele já dá para perceber aqui que ele é um pouco diferente do que o marketing, principalmente no que é mais usual de se falar, ele trabalha, né? O marketing está muito focado ali em realmente mostrar uma proposta de valor e você ter ali um equity de marca, ou seja, você conseguir pensar num problema e pensar numa marca. Quando a gente fala de go-to-market, a gente fala de uma jornada mais longa. A gente fala realmente em pensar desde a concepção do valor do produto até a entrega. Que aí você vai conseguir ter uma percepção melhor de como o teu cliente está esperando receber esse produto. E talvez não, né? E aí você vai conseguir ter noção de como que você desenha melhor essa comunicação, tá? Então, basicamente, né, fazendo uma analogia aqui, é isso. O marketing gera demanda que entrega para vendas e depois vai para a entrega. O go-to-market é você olhar para isso tudo de maneira cíclica. Porque muitas vezes o teu problema na comunicação, ele está aqui no processo de vendas, né? Porque você comunica bem, você entrega o lead, só que chega aqui na venda, o lead chegou, a comunicação chegou para uma pessoa que talvez não estava procurando exatamente aquilo. Ou você até vendeu, só que a tua experiência de entrega é diferente. Então você consegue trabalhar tudo isso dentro de uma orquestração, né? Eu costumo dizer que você orquestra melhor a comunicação com a entrega com um framework de go-to-market. E aí tem várias técnicas de como orquestrar isso, tá? Abaixo do go-to-market, por exemplo, a gente tem uma matéria chamada Growth. Não sei quantos aqui já ouviram falar, né? Então tem essa vertical aí que trabalha com um crescimento muito focado aí em experimentação, tá? Então, o go-to-market é o framework que eu mais gosto de olhar quando a gente fala de marketing B2B para serviço, tá? E o que o go-to-market faz, né, que o marketing isolado não faz? Acho que isso que é bacana da gente ver, né? Enquanto o go-to-market foca em gerar demanda, né? Enquanto o marketing, desculpa, foca em gerar demanda, o go-to-market orquestra toda a jornada, como eu falei, né? Tanto da geração de receita, indo do posicionamento ao fechamento, tá? Pode parecer que as coisas não estão linkadas aqui, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona. Raquel perguntando, esta foi minha dúvida quando você comentou que focará no Insta. Com relação à minha comunicação, Raquel, desse curso, acho que é isso, né, que você está falando, né? Bom, eu vou esperar você responder e já continuo aqui. Então, o que o go-to-market integra?
Primeiro, marketing, né? Onde você cria percepção, autoridade e interesse, tá? Vendas, né? Traduz esse interesse em contrato. E a entrega, né? Garantindo que a experiência e o principal, a retenção. Quando a gente fala de serviço, um dos maiores problemas que a gente tem é realmente a gente vai e faz a venda, né? Tem um maior trabalho de gerar demanda, fazer a venda e muitas vezes o cliente não fica porque muitas vezes você não sabe. Então, é esse que é o problema. As empresas não medindo isso, não implementando um framework como esse, você não sabe muitas vezes o porquê que teu cliente não está ficando com você, por que você não tem essa retenção, tá? E o serviço, né, define realmente o que é vendido e como gera valor. Então, como eu citei, o go-to-market é um sistema de crescimento, não só uma função de comunicação. Então, assim, ele se preocupa com uma jornada mais completa. E quando a gente fala de B2B, onde eu tenho que gerar autoridade, onde eu tenho que gerar reconhecimento de marca e depois continuar entregando esse conteúdo, porque em algum momento esse cliente ele vai estar em momento de compra. Eu acho que eu mandei para vocês ali no WhatsApp uma pesquisa bacana que diz que só 5%, né, isso é uma média que é feita, é claro, né? Só 5% dos clientes estão em momento de compra. Os outros 95% não estão. E como que você trabalha com esses 95%? É justamente trabalhando com essa jornada de criar esse posicionamento, criar esse conteúdo, virar autoridade para que no momento que ele esteja em momento de compra, né, a hora que ele estiver em momento de compra, ele vai lembrar de quem? De você. Né? Então, é essa jornada que muitas vezes as pessoas com ansiedade, que olham muito as estratégias de marketing para o B2C, acreditam que vai ser algo tão rápido. Né? Eu já cheguei a perder a amizade com uma pessoa que chegou para mim e falou assim, me ajuda aí com uma estratégia de marketing porque eu preciso vender X R$ 1.000 até o final do ano. Falei, cara, fecha a empresa e vai fazer outra coisa, porque isso é impossível. Primeiro, é impossível você definir essa meta e querer colocar isso aí tudo na conta do marketing. Né? Então, qual é o teu produto, qual é a proposta de valor, né? Onde está teu público, tudo isso tem que vir antes de você definir que eu vou fazer um post em rede social X, ou se eu vou fazer um evento A ou B. Então, essa pessoa nem fala comigo mais hoje, mas assim, eu não podia falar diferente, tá? Porque é uma ilusão. E o que acontece no final do dia? A empresa morre porque acaba o dinheiro, porque acha que vai ter alguma bala de prata, o marketing vai resolver vai ser uma bala de prata, a agência de publicidade, o sobrinho que sabe mexer no Photoshop vai resolver o problema da demanda, quando o problema está bem antes disso, tá? E com o go-to-market, o que a gente tem, né? A gente alinha melhor, né, a vendas, operação em torno do ICP, né? O que é o ICP? ICP é o perfil de cliente ideal. Então, sempre é o começo de um processo de marketing para B2B, é você saber o perfil ideal do teu cliente. Se você não sabe o perfil ideal do teu cliente, já começou errado, porque isso vai balizar toda a comunicação, isso vai balizar muitas vezes qual o canal que você vai atingir, tá? Então, aqui eu acho que é um dos fundamentos mais importantes do go-to-market, tá? Ele ajuda a gente a criar uma proposta de valor clara, baseada em dor, resultado, diferenciação, tá? Reduz o tempo de conversão, né? E prepara melhor o lead, aquilo que eu falei, né? Muitas vezes chega um lead para o pessoal de vendas que ele tá com uma ideia diferente do que realmente é o produto. E aí fica aquela briga entre marketing e vendas, né? O marketing fala, pô, eu tô gerando lead para você. E vendas fala, não, mas o lead tá ruim. Então, assim, o go-to-market ele vem justamente para orquestrar isso e diminuir demais esse ruído entre as duas áreas, tá? E garantir mais consistência aí com relação à entrega, tá? E como eu falei, constrói um pipeline previsível, né? Quando eu falo aqui de CAC, LTV, MQL, SQL, um monte de sigla aqui, o CAC é o custo de aquisição de cliente, LTV é o Lifetime Value, que é quanto tempo esse cliente gera valor monetário para você. MQL e SQL o MQL é o lead qualificado do marketing e o SQL é o lead qualificado de vendas. Então, isso aí é uma jornada. E a ARR
é o quanto você fatura no ano, né? É o annual revenue, tá? E quais são os seis caminhos que tem aí dentro desse framework de go-to-market? Isso aqui eu acho muito legal. Poucas pessoas se atentam a isso. Isso aqui ele dá o direcionamento muito de como você vai tocar a tua estratégia de marketing, né? Então, basicamente, todas as empresas vão estar em uma dessas daí. Bom, vamos lá. Todas as empresas vão estar inseridas em um desses contextos, tá? Que são essas alavancas de crescimento. Então, o que são eles, né? O inbound lead, o que é? A alavanca de crescimento, ele vem através de marketing de conteúdo, né? O que gera demanda e conversão. Ou seja, você depende de gerar conteúdo para que a geração de demanda venha, ou seja, os leads, né, as oportunidades cheguem para você. E aqui é muito de empresa B2B de serviço, tá? É aqui que a gente vê muito isso, né, que você capta via canal orgânico, né, e-mail, artigo, esse tipo de coisa. Então, assim, o que vai gerar o crescimento, né, é o que você gera de conteúdo inbound, tá? Depois disso, você tem o outbound lead, que é o contrário, né, que é a prospecção ativa. Então aqui nós estamos falando de força de vendas, nós estamos falando de SDR, BDR, tem muita gente que muito time aí, empresas com time grande disso daí, né, publicidade, né, one-on-one. Então aqui é quando a empresa, para crescer, ela precisa ter uma força de vendas ativa, né. Outro tipo de empresa é o product led, ou seja, é o produto que leva ao crescimento, ou seja, o próprio uso do produto vai levar ao crescimento. Alguém consegue dar Pode escrever aí no chat, tá, gente? Alguém consegue dar um exemplo de product led que hoje em dia tá mal hypado? Que é o próprio uso do produto que gera o crescimento dele? Que muitas vezes ele vem de graça, inclusive. Tá? Alguém consegue dar aí uma dica aí de produto que tá famoso hoje em dia? É produto de tecnologia, tá? Acho que a maioria aqui usa o tempo todo agora. Ninguém? Isso daí. ChatGPT, gente. ChatGPT é exatamente um exemplo de product led, ou seja, o próprio uso do produto e o encantamento com o produto gera a alavancagem de crescimento dele, tá? Partner led é quando você depende de parceiros, né? Então aqui tem várias empresas que têm aí os canais de afiliados, revendas, ecossistemas. E aqui é importante dizer, tá, gente? Não necessariamente uma empresa precisa estar encaixada em um desses modelos. Muitas vezes você tem empresas que conseguem se encaixar em mais de um modelo de go-to-market, tá? O event-led, que são empresas que basicamente são alavancadas por eventos, né? Então vou dar um exemplo para vocês. A Apter, que é a empresa que eu trabalho hoje, é uma empresa que ela é super alavancada por eventos. Então ela trabalha com inbound marketing, né? Ela tem uma parte de parceiros que é bem incipiente, mas uma das coisas que mais traz crescimento são os eventos. Então tem várias empresas aí que estão nesse modelo. E bem próximo disso são o community led, que são empresas que precisam criar comunidades, né, influenciadores, líderes para crescer. Então pode parecer bem besta esse slide, mas cada um consegue já posicionar sua empresa em qual desses tipos de caminhos aqui, né, de quais alavancas de crescimento a empresa de vocês está inserida, né, em um ou mais, porque é essa seleção aqui, vamos dizer assim, que vai te indicar muito do caminho de como montar a estratégia de marketing, tá? Bom, falando um pouquinho de inbound marketing, tá, gente? Inbound marketing, como eu citei antes, ele é, para mim, mais um alicerce aí do marketing B2B serviço, tá? Por quê? Porque é através do inbound marketing que você atrai e engaja cliente, tá? É claro que a parte da conversão é importante, mas assim, o principal, a maior parte do tempo você está focado em atrair e engajar. Então, assim, vocês podem ver aí que tem várias empresas que trabalham nesse sentido que, de novo, muitas vezes você está consumindo conteúdo dessas empresas o tempo todo,
tá? E você não está necessariamente pensando em comprar alguma coisa dessa empresa. Mas quando você tem aquela dor, você fala, opa, peraí, é dessa empresa que eu estou consumindo conteúdo técnico, é essa empresa que é autoridade no assunto. E o inbound marketing é isso. Então, qual que é a diferença de inbound para outbound, tá? Basicamente, eu costumo fazer a analogia que o inbound é alguém vir perguntar para você, tá? Então, você espera esse contato porque a pessoa sabe que você sabe. Como que ela sabe que você sabe? Existem vários canais, né? Aqui falando de B2B, dando alguns exemplos mais aqui de tática operacional, fala criação de artigos, e-books, o podcast, né? O podcast ele é um tipo de canal que ele vai gerar um inbound para você. E o outbound, que é quando você vai e interrompe a pessoa, ou seja, é o processo de vendas, é você fazendo a ligação, é você batendo na porta, é o vendedor da Barça. Não sei quanto das pessoas aqui lembram dos vendedores de Barça, né? Então é esse marketing mais que interrompem as pessoas, tá? E o que a gente vê, o que a gente indica, né, como inbound marketing, que muita gente erra no mercado. Tem muita empresa que entende o inbound marketing, né, que cria a estratégia, só que ela não é intencional. E vejam bem, ser intencional não é ser publicitário, né? Não é ser propagandista. Então aqui é entender muito que a linha é tênue, tá? E se fosse fácil todo mundo faria. Então, mas assim, precisa ficar claro para quem está lendo que realmente você está entregando valor e que em algum momento você pode pedir esse valor de volta, tá? Então ser intencional é isso. Tá, o seu conteúdo não pode ser blasé, não pode ser espuma. Ele realmente tem que ser denso e ele precisa ser intencional, tá? Como eu citei, o inbound marketing você deixa de interromper e você passa a atrair, engajar, tá? Tratar o conteúdo como relacionamento contínuo e não apenas campanha, né? Então, assim, um dos maiores erros vamos fazer a campanha do mês de dezembro. O que nós vamos falar no mês de dezembro? No mês de dezembro nós vamos falar sobre XPTO. Chega em janeiro, não se fala mais sobre isso. Chega em fevereiro, não se fala mais sobre isso. Ou seja, está muito focado ali em entregas e, na verdade, só bater as metas de entrega da área e não está preocupado realmente em gerar esse relacionamento contínuo, tá, gente? Ele conecta a marca à jornada e as dores reais do cliente, tá? Então aqui, junto com o storytelling, que eu vou falar um pouquinho para vocês, é o inbound marketing que faz essa cola, tá? Entre a jornada e as dores reais do cliente, tá? E ele faz o marketing se tornar parte do negócio, né? Ele influencia serviço, experiência e vendas. E aqui muito destaque para a experiência, tá? Bom, autoridade mais brand equity. Eu até falei sobre brand equity, né? Que realmente é você ter ali a reputação e consistência visual e verbal, né? Experiências positivas, ou seja, a pessoa quando tiver a necessidade, a dor, ela vai lembrar da tua marca, né? E a autoridade, né? Trazer aí alguns exemplos como cases, palestras, publicações, certificações, isso tudo vai baratear o teu lead. A gente vai falar sobre isso, né? Com o inbound marketing você consegue uma base mais fiel, ou seja, CAC menor e LTV maior. Lembra que eu falei CAC, custo de aquisição de cliente, e o LTV é o valor vitalício do cliente. Isso aqui é o sonho de toda empresa. CAC baixo, ou seja, eu gasto pouco por cliente e ele vai me trazer muito dinheiro na linha do tempo, tá? Conteúdo virativo, corporativo e não despesa, ou seja, você começa a entender que todo esse conteúdo que você está gerando, ele realmente é valioso para a empresa, porque ele vai estar posicionando a empresa e muitas vezes as pessoas, né? Teve uma pessoa que me perguntou até direto, quando ficou sabendo da aula, se eu ia falar sobre marketing de influência. Pouco se usa hoje, ainda aqui no Brasil, com relação aos influenciadores das próprias empresas, tá? Então, você pegar executivos como influenciadores, pouco se usa ainda no mercado, principalmente B2B aí de serviço, tá? Que é um negócio muito bacana, que lá fora é tendência, tá? Já há muito tempo, inclusive, isso é tendência,
né? Porque eles entendem que todo esse conteúdo é um ativo corporativo, tá? E acaba, quando você tem o inbound marketing, né? Você tem esse conteúdo estratégico, ele é um diferencial de mercado, né? Porque hoje tem muita gente comunicando, né? E aqui é o que eu sempre falo, conheça a sua audiência. Persona avançada mais jornada do cliente é igual conteúdo que acerta em cheio. Então, tem até aqui esse indicador aí da HubSpot e mais 2 empresas, que com inbound marketing consistente, você consegue até 3 vezes mais leads e 62% menos de custo que o inbound, que o outbound. Então, isso é super importante, gente. Só que é o seguinte, isso não é do dia para a noite. Isso não acontece amanhã. Se você começar a estratégia hoje, acompanhar aqui as dicas, montar um planejamento de marketing, não é garantido que você vai conseguir fechar 2, 3 leads no mês que vem. Por quê? Porque a gente está falando de consistência, autoridade. Está falando de posicionar a sua marca para quando o cliente estiver no momento de compra. Tá? Então, assim, muitas vezes muita gente desiste aqui, quando entende isso. Mas é sempre a brincadeira que eu faço para os bebedores de whisky, né? O cara que vai fazer o whisky, eu não sei, eu não sou especialista, mas eu não sei se tem um whisky bom com menos de 8 anos. Mas imagine se o cara fosse fazer o whisky, esperar 8 anos para ficar bom, para ficar pronto o whisky, ou pelo menos estar maturado, ele provar o whisky e falar, tá bom, vou fazer outro. E daí só depois de 8 anos ele ia ter a próxima leva. Então isso aqui é um trabalho constante, gente. Isso aqui é um trabalho que tem que se fazer. É claro que existem técnicas para se medir se você está no lugar certo ou não. Vou falar sobre isso. Né? Se você está atingindo o público certo. Existem métricas para saber se você está crescendo o seu engajamento ou não. A ideia aqui não é estar no escuro, tá? Mas é tirar um pouco a ansiedade e mostrar que o marketing de serviço, o marketing para serviço, né? E falando de go-to-market, de inbound, de toda essa sopa de letrinhas que eu tô falando, ele é super válido, super consistente, mas ele não é do dia para a noite, tá? Precisa ganhar musculatura. E junto com o inbound, a gente sempre fala de storytelling, né? Que não adianta nada eu ter uma estratégia linda de inbound, pensar que eu vou criar autoridade, vou criar minhas palestras, vou criar meus eventos, mas eu não souber contar as histórias. E aqui vai um ponto também que muita empresa erra. É falar como se estivesse falando para você ou se estivesse falando para qualquer pessoa técnica. Não conectar realmente as emoções das pessoas. Emoção, lembra que a gente fala emoção mais para o B2C, mas, de novo, no final do dia nós estamos falando com pessoas. O que a gente não espera só que seja rápido. Mas, querendo ou não, no final do dia, do outro lado, existem pessoas ali, tá? Então, é o que eu sempre falo, né? Tem que conectar antes de vender. E como exemplo aqui, né? Fatos informam, histórias conectam. Ao invés de você dizer, reduzimos 20% das emissões, dando um exemplo aqui hipotético de uma empresa que está fazendo conteúdo, né? Por que não comunicar como uma fábrica do interior de São Paulo se transformou no exemplo de sustentabilidade e inspirou toda a cadeia? Conecta, você está contando uma história e chama mais atenção. Já no primeiro momento você já pensa o que é essa sustentabilidade, o que é essa transformação. Então, assim, tomar cuidado com como se conta essa história, por mais que esteja fazendo todo o playbook aí de inbound, tem que conectar, tá? Usar emoção, autenticidade e transformação, né? Mais um exemplo, né? Mostrar depoimento de um cliente que conseguiu licença ambiental e manteve 300 empregos, né? Então, falando de emoção e propósito real e não só de número. Muita empresa que entra e fala, beleza, eu entendi o framework, eu vou trabalhar agora com esse framework de inbound, mas coloca um monte de número técnico, um monte de gráfico, um monte... Que assim, você vai conectar com pouquíssimas pessoas, você não vai chamar atenção, o tempo de engajamento vai ser curto. Então, assim, tem que ter uma história. E para isso existe técnica, tá? Eu vou passar aqui algumas, tá? Mas existem algumas técnicas para se trabalhar com relação ao storytelling, tá? Então, começando com os pilares estratégicos para se contar uma história dentro do inbound, né? Primeiro, ter um personagem com desejo claro. No exemplo depois vai ficar mais claro para vocês, tá? Conflito que gere tensão.
resolução que traga transformação e mensagem que ressoe com o público. Existem várias técnicas, frameworks de storytelling que acaba pegando os 4, pega 1 ou 2, transforma mais ou menos o 3, mas no final do dia, se você consegue trazer dentro do teu conteúdo técnico, formal ou mais informal, esses 4 pilares, a chance de você comunicar, de você ter tempo de engajamento é muito maior. E aqui eu vou fazer um gancho, lembra que eu falei que eu vou dar umas pinceladas lá no operacional, né? Meu foco aqui é o estratégico, não o operacional. Mas fala um pouquinho de tráfego pago. Para quem você acha que o Google ou a Meta, né, que é dona do Instagram, do Facebook, vai entregar o teu conteúdo para quem rola rápido o teu conteúdo ou para quem para e lê e presta atenção, que comenta? Isso é básico, acho que todo mundo sabe isso. E como que você chama essa atenção? Como que você prende a atenção? É com storytelling, é fazendo sentido. Acho que muita gente já deve estar ouvindo aí sobre a mágica dos 3 segundos dentro das redes sociais de rolagem. Isso é fato, tá? Mesmo você pagando, não adianta você pagar, você pode ter a maior verba de marketing pago do mundo, de tráfego pago do mundo. Se a sua história não for bem contada, se você não chamar atenção nesses 3 segundos, você não vai conseguir posicionar a tua oferta, você não vai ficar reconhecido e você não vai vender. Isso é simples, tá? Inclusive as redes desprezam, né? Eles entregam menos, quando a gente fala entrega menos, é que realmente o conteúdo ele não é distribuído da maneira que a gente imagina, né? Porque tá pagando, quando não tem essas características. E as redes estão ajudando, tá? Muitas das redes sociais, quando você vai montar um post, ele já vai te dando, inclusive, essas dicas, tá? Por quê? Porque eles querem manter todo mundo pagando tráfego, né? E aqui, as 3 estruturas narrativas. Aqui, claro, não são só 3, tá, gente? Tem várias outras, mas vou dar aqui algumas que são mais usuais, né? Que a primeira é a jornada do herói, né? Onde a gente traz a marca como mentora. Vou fazer uma pergunta rápida aqui pro pessoal comentar. Quem aqui assistiu Senhor dos Anéis? Porque às vezes eu faço essa analogia, eu fiz a analogia com o pessoal mais novo aí, a maioria não tinha assistido. Aí eu falei, pô, mas estragaram com a minha historinha? Comentem aí, gente, quem conhece o Senhor dos Anéis? A história do Frodo, a história do Gandalf, né? Então aí o Nelson, o pessoal. Então, imagina só, você tem um mago, que é o Gandalf, um cara super poderoso, cara que tem o cajado mágico, que chega para um anão, nada contra anão, mas ele chega para um carinha pequeno e fala que ele precisa levar um anel, destruir um anel numa montanha de lava. Ele não poderia ter feito isso? Ele não poderia ter pego ele mesmo, pegar os animais exóticos voadores dele lá e ter levado? Mas que graça que teria. Então, que história que se contaria nisso, né? Então, o que ele trouxe, né? Então, ele trouxe um personagem, lembra daqueles dos pilares? Ele trouxe um personagem. Ele trouxe aqui a marca como mentora. Quem que é a marca como mentora? É o próprio Gandalf. Então, ele como mentor do Frodo. Então, assim, a brincadeira que eu até faço, né? Se o Senhor dos Anéis não usasse storytelling, talvez seria assim, né? Um hobbit achou um anel e jogou fora. E é exatamente isso que a gente pode parecer exagerado, mas muitas vezes no B2B, né, quando a gente vai fazer campanha, quando a gente vai fazer conteúdo, a gente fala assim. A gente fala assim, a minha empresa faz isso, isso, isso. A minha empresa resolve seu problema XPTO. A minha empresa é isso, a minha empresa é foda. Cara, tá todo mundo cagando pra tua empresa. As pessoas estão preocupadas com o problema sendo resolvido, né? Isso que a gente precisa ter muito claro, tá? Ninguém tá preocupado se a sua empresa ganhou prêmios. Ele tá preocupado se a sua empresa é autoridade e resolve o problema dele, tá? Um outro framework que a gente tem é o PAS, né? Que é o problema, agitação e solução. E aqui, né, tem a brincadeirinha também se o Titanic fosse mal contado, né? Se não tivesse uma estrutura como esse problema, né? Primeiro você tem um problema, aí você tem uma agitação, né? É o navio lá que bate
no gelo e depois a solução, né? Então, seria assim, um navio bateu no iceberg e afundou. Mas não, tem o storytelling, mostra o drama, o medo, o amor, a perda, antes da solução, que no caso foi uma tragédia, né? A solução foi só para quem ficou em cima da porta, o outro lá morreu afogado. E há quem diga que caberiam os dois em cima da porta. E tem o BAB, né? Mais um exemplo que é o Before After Bridge, né? Então você conta uma história como era, né? O problema, você conta basicamente como que foi resolvida essa história depois e cria um gatilho, né? Você cria um gatilho, não, desculpa. Você cria esse link entre a história. E aqui a analogia que a gente faz é do Toy Story, né? Se não tivesse uma estrutura, né? Então, assim, os brinquedos vivem e depois tudo fica bem, né? E o storytelling, o que ele traz, né? Mostra o antes, o ciúme do Woody, porque estava sendo trocado, o depois, a amizade dele com o Buzz, e a ponte é superar o medo de ser substituído. Então, assim, gente, pode parecer um negócio muito besta, tá? Mas eu gosto de trazer a analogia de cinema, porque eu gosto bastante de filme. Quando você para pensar, mesmo, de verdade, como que a gente está comunicando a empresa, né? Como a gente está comunicando o nosso serviço, a nossa oferta, muitas vezes trazendo esses frameworks, a gente consegue destravar muita coisa do conteúdo e ser mais interessante. Dentro do storytelling tem algo muito importante que é o buyer persona, que é basicamente você fazer uma representação semi-fictícia de como seria o teu cliente, tá? A gente tem um perfil ideal de cliente que nós estamos falando basicamente ali num nível da empresa, né? Estamos falando ali empresas de médio porte, da região de Sorocaba, que atuem no mercado de lixo. Isso é o ICP, perfil ideal do cliente. Quando a gente fala de persona, é como se a gente estivesse fazendo a representação das pessoas que vão consumir o nosso conteúdo dentro dessa empresa. E lembrando sempre, buyer persona, quando a gente está vendendo para o B2B, ele não vai ser só para uma pessoa. Ele pode ser para várias. Vou dar o exemplo do Sales Journey. O Sales Journey é uma ferramenta de CRM, certo? Para quem não sabe, que CRM é um sistema de gerenciamento do relacionamento com o cliente. Basicamente, ele cuida de funil de vendas, para você saber, o cliente chegou aqui agora, eu mandei proposta, não mandei proposta, tá quente, não tá, eu tenho que responder aqui eu tenho que mandar um e-mail. Então, é um sistema de gestão para esse relacionamento com o cliente, muito focado em vendas, tá? Eu achava que a persona era o diretor de vendas. Sempre achei não, né? Achei durante muito tempo. E a gente bateu muito, a gente tem o falso positivo, né? Você vai e vende o primeiro dá certo, você acha que aquilo é a verdade absoluta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com os falsos positivos. E depois de muito tempo, pesquisando, entendendo a jornada, e aí existem várias técnicas para isso, tá, gente? Tem ferramenta, tem técnica. Eu entendi que a melhor pessoa para eu vender o Sales Journey não era o diretor comercial, e sim era o diretor financeiro. Mas você vai falar, uma ferramenta de venda você vai vender para o diretor financeiro? Sim, porque no final do dia, quem sofria com as vendas mal feitas, com venda para cliente que era inadimplente, para venda sem estoque, para venda com condição de pagamento que não era adequada, era o diretor financeiro, porque chegava tudo torto para o financeiro, né? Então você tinha um trabalho tão grande de ajustar essas vendas que o diretor financeiro via mais valor em chegar a uma venda mais redonda, com um produto que cuidasse de toda essa jornada, do que o diretor de vendas. Então, assim, persona, muitas vezes você vai definir uma ou duas dentro do teu cliente, porque, de novo, é venda complexa, né, que eu estava falando, tem mais de um decisor, tá? Então, basicamente, se você define isso aí, muitas vezes te dá um nome para essa pessoa. Eu acho, assim, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, eu acho que não é uma questão aqui, mas assim, é basicamente você ter um perfil como é essa pessoa. Essa pessoa gosta mais ou menos disso, ela se comporta mais ou menos dessa maneira, né? E aí existe o Buyer Persona 2.0, que é algo que vem sendo trazido aí até pelas estratégias de growth, que é você extrair mais informações ainda. Ou seja, mais do que idade e renda da pessoa, que muitas vezes a persona está muito focada em idade, e aí você subentende porque é uma pessoa mais velha, ela tem alguns determinados hábitos ou não, é começar a extrair mais dados.
E aí que vem a tecnologia, aí que vem os dados, né? Conectar com ferramentas. Quem tiver a oportunidade de continuar a jornada com a gente aqui do método, eu vou trazer essas ferramentas, como medir esse tipo de coisa. Então, mapear essas motivações, os hábitos e o contexto é muito importante, tá? Então, ter isso aí dentro de um documento ativo, né? Com entrevistas, fazendo pesquisas, tá? Muitas vezes é só você rodar uma pesquisa com o teu cliente que você vai extrair muito do comportamento dele, de como você mapeia o buyer persona para você contar uma história melhor para ele, tá? E o bacana aqui, eu não sei quem já ouviu falar sobre isso, acho que bastante gente conhece, que é o Jobs to be Done. Ou seja, quando você vai contar uma história, uma vez mapeado essa persona, o que você tem que se preocupar? Basicamente, em qual é o trabalho que essa pessoa faz, ao invés de você falar de você, falar da tua empresa, falar do teu produto. E sim falar sobre o trabalho que essa pessoa faz e como que ela resolve esses trabalhos, ou quais são as dores que ela tem para resolver esse trabalho. Tá? Inclusive, tem um exemplo aqui de Jobs to be Done, falando sobre uma consultoria ambiental. E eu gosto de setorizar, tá, a questão do Jobs to be Done. Primeiro com um job funcional. Então, assim, o que é, né, a dor, né? Quais são as coisas que essa pessoa precisa fazer, quais são as dores que ela tem do dia a dia dela como um consultor ou um dono de empresa. Então, primeira coisa que ele precisa é garantir a operação sustentável em conformidade com normas ambientais, reduzindo riscos e evitando multas. Vocês concordam que só aqui a gente pode extrair muito conteúdo, a gente pode gerar muito conteúdo, a gente pode gerar muitas ações de marketing só com isso daqui. Aí eu gosto sempre de trazer a questão emocional, porque lembra que eu falei, dentro de um funil de conteúdo, em alguns momentos eu vou mais pro emocional, outras vezes eu vou mais pro racional, né? Então aqui o que essa pessoa se sente bem, com o que essa pessoa se sente bem? Tranquilidade de estar em dia com a lei, orgulho de contribuir para o meio ambiente, confiança ao apresentar os relatórios e resultados. De novo, gente, aqui juntando com o de cima e com o de baixo, já tem aqui, eu já consigo imaginar um monte de conteúdo, artigo, e-book, webinar, dentro, de novo, dando pincelada no tático e no operacional aqui, foco estratégico, mas aqui é já simulando essa, né, essa enxurrada de conteúdo que a gente consegue ter, tá? E o social, que muita gente entende como interessante, muita empresa, inclusive, precisa trabalhar com essa questão, né? Então, assim, ser reconhecido como líder responsável e inovador, reforçar a imagem da empresa como sustentável e engajar aqui os stakeholders em torno de um propósito real, tá? De novo, só aqui, nesses 3 blocos, o que a gente fez? Eu entendi qual que era o ICP, eu entendi qual que era a persona e eu defini quais são os jobs to be done dessa pessoa, ou seja, quais são as coisas que esse profissional, né, esse tomador de decisão dentro da empresa, ele faz no dia a dia dele. E sabe o que acontece na maioria das vezes? As empresas, e falo até de empresas especializadas, tá? Agência de publicidade. Tem muita agência de publicidade que esquece que ele precisa, no final do dia, falar com pessoas. E não consegue fazer esse mapeamento de realmente conectar. Aqui a gente vai estar conectando realmente com a dor da pessoa. E aqui independe de onde você vai estar falando com ela. Se ela te encontrar no TikTok, se ela te encontrar no Instagram, se ela te encontrar no e-mail marketing, se ela te encontrar num outdoor, você vai conectar, porque você conecta com a dor, o dia a dia dessa pessoa. Aqui está o grande pulo do gato para se trabalhar com inbound marketing e com storytelling de acordo, tá? E aí aqui já dando, né, como que você conseguiria entregar valor, né, com a consultoria? Licenciamento e compliance ambiental, auditoria de diagnósticos técnicos, planos ESG, projetos de eficiência e compensação ambiental. Aqui já são alguns exemplos de conteúdo que poderia se gerar baseado nesses tópicos. E o importante, né? Tudo isso é muito bonito, é muito bacana. Então, nós estamos falando aqui, né? Só recapitulando, a gente falou sobre inbound marketing, a gente falou sobre storytelling, a gente falou sobre go-to-marketing,
sobre a diferença entre o marketing e o go-to-market, mas no final do dia, o que deixa esse mercado nosso tão difícil é que a jornada do cliente não é linear. O que é uma jornada linear, né? Então, se você for ver em todo o material acadêmico, jogar no Google agora, você vai ver a primeira coisa que você vai falar sobre o funil de vendas, o funil de marketing, que basicamente é aprendizado, reconhecimento, consideração e decisão. Isso é muito lindo na prática. Ele entende que todo cliente ele chega no aprendizado e naturalmente ele passa por todas essas etapas. No final do dia, a jornada é assim, gente. Tá? Não existe essa lógica dentro do B2B. Tá? Não, assim, são raros os casos. Tem cliente que ele vem já na decisão e volta 2 etapas, e vai para a primeira e vai para a última. Tem cliente que vem compra direto. Tem cliente que fica te enrolando durante 2 anos só na consideração ou só no reconhecimento. Tem gente que só está preocupado com o aprendizado. Mas no final do dia, a gente tem que entender como mapear isso para tentar minimamente direcionar esse cliente, independente de onde ele esteja. Né? O foco do marketing de serviço, do go-to-market principalmente, é tentar cercar a galinha, né? Quem já tentou cercar a galinha aqui, como já fez isso, é muito isso, é cercar a galinha. Então ela pode ir para qualquer lado, mas você pode mostrar um lado onde você não quer que ela vá. Então, a jornada do cliente é muito isso. E como que a gente consegue resolver isso? Um negócio que a gente chama de touch points, né? Pontos de contato, tanto com a marca, né? Com o cliente, quanto com o lead. Quando eu falo lead aqui, gente, é a oportunidade. Eu falei com o cliente, esse cliente me pediu... Esse cliente entrou no meu site e pediu um e-book. Eu tenho um e-mail desse cara, esse cara já vira um lead para mim. Ou um cliente me pediu uma proposta, isso é um lead. Só para equalizar aqui, conhecimento de todos aqui, tá, gente? Então, assim, como que eu posso medir isso? Então, eu tenho que medir todos esses pontos de contato com tudo isso que eu estou criando de conteúdo, de canais, né, de ferramentas, eu tenho que medir. E aqui entra muito a questão do growth que eu citei rapidamente para vocês. É como que a gente usa tecnologia e muitas vezes nem precisa de tecnologia, gente. Uma planilhinha e gastar meia hora por dia olhando o relatório de acessos do site, olhando quem pediu o e-book, olhando... Existem ferramentas que ajudam para saber se você tem um lead aberto e esse cliente acessou sua página. Tem ferramentas para isso, tá? O importante é você conseguir medir e conseguir criar uma pontuação para esse cliente. Porque é só dessa maneira que você vai conseguir entender se a sua comunicação está sendo assertiva ou não. E quando ela não está sendo assertiva, o porquê que qual a pontuação que ele tem, né? E quais são os gateways, né? Quais são as validações que ele não passou. Por que ele não passou? E aí você tem, de novo, como ir cercando a galinha. Fala, pô, por que ele não passou aqui? Será que ele não viu? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comunicação para saber se quem não está chegando em determinado conteúdo nosso ou não está indo em determinado evento. Às vezes eu dou muito exemplo de digital, tá, gente? Mas aqui é exemplo, pode ser de evento, pode ser de outdoor. Tem como medir em todos eles. É claro que alguns mais, outros menos. Em alguns a gente consegue ter mais a causalidade, né? Por exemplo, numa campanha paga, eu consigo saber se um cara entrou no meu site, né? Eu rastreio ele, ele clicou no meu formulário de contato, me pediu um orçamento e depois se ele fechou a conta. Então, eu sei exatamente, eu consigo saber inclusive quanto que eu gastei de Google Ads para esse cara, para eu calcular o custo de aquisição de cliente. Mas isso indo mais próximo da causalidade. Na maioria das vezes, quando a gente está falando de marketing B2B de serviço, nós estamos falando sobre correlação. Então a gente gera uma correlação e são com esses touch points que a gente trabalha isso.